Nesta aula, você irá aprender sobre a função filter. Basicamente, a função filter serve para selecionar linhas com base em algum critério. Por exemplo, você possui um conjunto de dados chamado dados e precisa filtrar apenas as linhas que possuem valores de b maiores ou iguais a 20. Para isto, basta utilizar esta linha de comando, filter, abre parênteses, dados, e escrever o critério desejado. No exemplo do slide, queremos selecionar apenas as observações que possuem valores de b maiores ou iguais a 20. Esse é o símbolo utilizado. Como resultado, apenas as linhas 1, 3 e 4 atendem ao critério do filtro e, portanto, são selecionadas. Mas quais critérios nós podemos utilizar nessa função? Bom, na aula sobre operações básicas, você aprendeu sobre operadores lógicos, lembra? Então, são estes operadores que utilizamos para filtrar o que quer que seja. Aliás, você vai aprender que podemos utilizar mais de um critério nessa função, fazendo do filter uma ferramenta ainda mais poderosa. Bora ver na prática como funciona? Vamos separar nosso script por aula. Certo. Função filter filtrando variáveis de texto. Operadores mais utilizados. Igual, diferente. Isso. Primeiro, vamos adiantar no console o nome das colunas do conjunto de dados com a função names dados e run. Certo? Agora, vamos olhar para o conjunto de dados. Temos aqui o conjunto de dados, várias colunas, várias linhas. Imagine que nesse mar de informações, você precisa saber apenas sobre a produção de erva mate. Pois bem, vamos filtrar utilizando a coluna tipo de produto extrativo. Para tanto, vou criar um objeto chamado erva mate. Erva mate, símbolo, filter, dados. Vou escolher a coluna que quero aplicar o filtro, que é tipo de produto extrativo. Colocar o símbolo igual, que representa igual a, aspas, erva mate. E run. Olha que legal. Agora, temos um conjunto de dados apenas com informações de produção para erva mate. Farei o mesmo com o palmito. Palmito, símbolo, filter, dados, tipo de produto extrativo, igual, aspas, palmito e run. No conjunto de dados original, temos que a variável tipo de uso possui diferentes classes de uso para os mais diversos produtos florestais. Mas quantos tipos de uso existem nessa coluna? Para responder essa pergunta de forma prática, vamos utilizar uma função chamada unique. Função unique serve para verificar valores únicos contidos em determinada coluna. Vamos ver como funciona? Pois bem, unique, dados, cifrão, vamos escolher tipo de uso. O
cifrão é sempre utilizado para acessar apenas uma coluna do conjunto de dados. E run. Aqui está. Existem 16 tipos de uso de produtos florestais no nosso conjunto de dados. Legal, né? Agora, o objetivo é filtrar o conjunto de dados, excluindo todos os produtos alimentícios. Imagine, por exemplo, que esse tipo de produto não seja útil para a nossa análise. Vou chamar o objeto de não_alin. Não_alin, símbolo, filter, dados, tipo de uso, que é o nome da coluna que queremos selecionar, símbolo de diferente, e vou copiar a palavra alimentícios. Vou colocá-la entre aspas e run. Produtos alimentícios costumavam aparecer entre os primeiros itens e não estão mais aqui. Deu certo. Agora, o objetivo é filtrar com base em mais de um tipo de uso dos produtos florestais. Imagine que nossa análise sobre produtos florestais precisa incluir apenas produtos que são oleaginosos e cera. Vou chamar o objeto de óleo_cera. Aqui vou usar o símbolo porcentagem em porcentagem. Ele faz com que você filtre mais de uma palavra na mesma coluna. Bora lá. Óleo_cera. Símbolo, filter, dados, tipo de uso, porcentagem em porcentagem, se, abre aspas, vou copiar oleaginosos e vou copiar ceras. E run. Filtrando variáveis numéricas, operadores mais utilizados: menor, maior, menor, igual, maior, igual. Além de filtrar por caracteres, você pode filtrar também por critérios numéricos. Por exemplo, imagine que para a nossa análise é importante considerar apenas os anos de 2014 para cima. Para isso, vou chamar o objeto de ano_my 2014. Ano_my 2014. Símbolo, filter, dados, vou escrever ano_PEVs maior igual 2014 e run. Bora ver o que aconteceu? Agora, o objetivo é filtrar considerando os anos abaixo de 2000. Para isso, vou chamar o objeto de ano_me. Mas antes, vou novamente escrever names, dados. Certo. Então vamos lá. Ano_me 2000, símbolo, filter, dados, vírgula. Vou copiar agora. ano_PEVs menor do que 2000 e run. Tá aí. Imagine que estamos interessados agora na quantidade de produtos florestais que foi transformada para ser vendida. O objetivo é filtrar produtos com uma quantidade transformada acima de 200.000 toneladas. Vou chamar o objeto de QTrans_ma.
Vamos lá. QTrans underline my símbolo filter dados. Vou copiar a coluna que eu quero selecionar, quantidade transformada. Tem que ser maior que 200.000. E run. Mais um exemplo. O objetivo agora é filtrar os dados para saber quais produtos florestais tiveram uma quantidade transformada menor ou igual a 1.000. Vou chamar o objeto de QTrans_me. QTrans_me, símbolo, filter, dados, quantidade ponto transformada, menor ou igual a 1.000. E run. Filtrando variáveis utilizando mais de um critério. Operadores mais utilizados. Pois bem, para ampliar ainda mais a aplicabilidade da função filter, podemos utilizar mais de um critério para filtrar um conjunto de dados. Digamos que para seguir com a análise dos produtos florestais produzidos nacionalmente, você esteja interessado em obter dados somente em um determinado período específico. Por exemplo, durante os anos de 2012, 13 e 14, apenas. Então, para isso, você precisará utilizar dois critérios. Neste caso, vou chamar o objeto de ano, underline 2012, underline 2014. Bora lá? Ano, underline 2012, underline 2014. É o símbolo filter. Nosso banco de dados. Vou copiar ano PEVs maior igual a 2012. Utilizar o símbolo E. Novamente, ano PEVs menor igual a 2014. E run. Nesse caso, utilizei apenas uma única coluna, isso é, a coluna ano PEVs. No entanto, você também está interessado em saber quais os produtos florestais que possuem uma quantidade transformada maior ou igual a 400.000 toneladas, considerando apenas o ano de 2016. Para isso, vou chamar o objeto de QTrans_2016. QTrans_2016. Símbolo, filter, dados. Vou copiar a coluna quantidade transformada maior igual a 400.000 e vou copiar agora ano PEVs maior que 2015 e run. Nesse caso, eu utilizei duas colunas do nosso conjunto de dados, isto é, a quantidade transformada e ano PEVs como critério para o nosso filtro. Mais um exemplo. Você também está interessado apenas nos produtos florestais utilizados agora como borrachas, considerando somente o ano de 2013 ou acima. Para isso, vou chamar o objeto de bor, de borracha, underline my, de maior ou igual, 2013. Bor, underline my, 2013. Símbolo, filter, dados. Vou copiar tipo de uso, igual, aspas,
borrachas e copiar agora ano PEVs maior igual a 2013 e run. Nesse caso, utilizei duas colunas do nosso conjunto de dados, sendo uma coluna de texto, tipo de uso, e uma coluna com valores numéricos, o ano PEVs. Por fim, você precisa de informações específicas no conjunto de dados sobre florestas plantadas com quantidades transformadas acima de 30 mil toneladas, considerando anos iguais ou menores que 2.000. Para isso, vou chamar o objeto de plant, de plantada, underline qtrans, underline made, menor ou igual a 2.000. Bora ver? Plant, underline qtrans, underline made, 2.000. Símbolo, filter, dados. Bora lá, copiar a coluna tipo de floresta, igual, aspas, floresta plantada e copiar agora a coluna quantidade transformada vai ser maior do que 30 mil e agora copiar a coluna ano PEVs vai ser menor ou igual a 2.000 e run. Nesse caso, utilizei 3 colunas do nosso conjunto de dados. Viu só? O céu é o limite. Você pode utilizar quantos critérios desejar, considerando tanto variáveis de texto quanto variáveis numéricas, ou misturando ambas variáveis. Aqui você aprendeu a grande funcionalidade da função filter. Espero você na próxima aula. Até lá!